visitando Roma no ano 66 em companhia do apóstolo Pedro, foram encerrados na prisão mamertina, sendo Paulo conduzido daí à estrada de Ostia, no lugar denominado Águas Salvianas, onde, por ordem de Nero, foi-lhe decepada a cabeça com um golpe de espada, no mesmo dia em que Pedro era crucificado de cabeça para baixo na colina Vaticana. O Espírito de São Paulo, como ele próprio nos informa neste capítulo, tem estado reencarnado na Terra em várias épocas, depois de seu encontro com o Senhor Jesus. De uma delas temos conhecimento através do livro Vida de Jesus ditada por ele mesmo, cuja segunda parte foi psicografada por intermédio do Dr. Virgílio Rebaldi, a reencarnação mais recente do espírito de Paulo de Tarso, segundo o Sr. H. Oliveiro, em discurso proferido na noite de 24 de outubro de 1937, na Associação Cristã Providência, de Buenos Aires, ao comemorar-se o 6º aniversário da desencarnação daquele culto e elevado espírito. O Dr. Ovídio Rebaldi, Paulo de Tarso, nascido no Paraguai, foi médico notável, pesquisador e cientista destacado, tendo sido reitor da universidade, professor de Biologia Química Médica, diretor do Laboratório Químico e Bacteriológico de Assunção, e também diretor dos Laboratórios Químicos, Nacional e Municipal de Buenos Aires. Por seus múltiplos trabalhos científicos e seu saber demonstrado em livros e conferências públicas, o Dr. Ovídio Rebaldi era conhecido pelo nome de sábio paraguaio. Foi a este grande amigo que Jesus procurou no princípio deste século em Assunção, para ditar a segunda parte daquela obra extraordinária que é a Vida de Jesus ditada por ele mesmo, cuja primeira parte havia sido psicografada em Avignon, França, em fins do século XIX. Fim da nota. 47. As operações do subsolo. Se algum acontecimento extraordinário surgir em qualquer latitude deste pequeno mundo terreno nos anos que se aproximam ou mesmo no decorrer do presente em que este livro vier a público, deve ser entendido como sendo o início das operações do subsolo de que vos vem falando os emissários do Senhor. É provável que essa espécie de acontecimentos se manifestem mais eficientes e frequentes em determinadas regiões do que em outras, o que sucederá na conformidade do seu planejamento. Todos os leitores se encontram perfeitamente informados acerca do que deverá suceder, e por isto se encontrarão também preparados para eles. Nisto consiste precisamente todo o esforço dos emissários de Jesus na Terra, pelos motivos também largamente enunciados. Sucede, porém, que a nosso Senhor Jesus não satisfaz a simples providência dos encarnados se voltarem para ela e por meio da prece e da meditação diárias como quem afivela os seus salva-vidas para sobreviver ao naufrágio, para, ao se encontrar de novo em terra firme, voltar às atividades anteriores. Não, irmãos e amigos meus. Outros são os desejos do Divino Mestre ao empreender a realização da presente grande cruzada de esclarecimento. Deseja o Senhor Jesus apurar em todos os espíritos encarnados neste fim de século as suas belas qualidades latentes de dia muito prestes a despertar, a fim de selecionar o vultoso contingente de almas que deverão ocupar determinado plano espiritual, em face da promoção de seus atuais habitantes a planos superiores. Por esta razão é que desejo reafirmar a cada um dos meus estimados irmãos leitores que se torna imprescindível estabelecer desde o íntimo de seus corações a necessidade de se empenharem desde agora no objetivo de sua elevação ao plano referido, ao qual ascenderão com um pequeno esforço a mais em sua vida atual. E qual poderá ser esse esforço, queridos irmãos leitores? Bem, eu mesmo responderei à pergunta, esclarecendo-vos uma vez mais acerca do que podeis fazer, e que, pouco certamente vos parecendo, será o bastante para alcançardes a vossa promoção espiritual, desejada pelo Divino Mestre Jesus. Além da oração e da meditação a que já vos habituastes todos vós que vos interessastes pelo assunto, estabelecereis em vosso plano de vida a partir de agora, o hábito de submeter os vossos pensamentos a uma censura íntima,
de forma a poderdes desfazer prontamente aqueles que a juízo vosso não se afinem com os melhores de uma moral sã e perfeita. Isto se faz necessário pela circunstância de que nem todos os vossos pensamentos brotam do próprio cérebro, mas obedecendo muito frequentemente à inspiração exterior, colhida nas camadas inferiores dos planos mais próximos à Terra, habitados por entidades ainda carecentes de princípios evolutivos. Sendo permitido a essas entidades aproximarem-se dos irmãos encarnados, e até imiscuírem-se em seus negócios como nos assuntos particulares, sucede inspirarem aos mesmos certa ordem de pensamentos nada convenientes ou recomendáveis. Se um irmão encarnado desconhecedor do fenômeno se deixar empolgar por determinados pensamentos dessa ordem e agir em conformidade, poderá suceder-lhe ver-se envolvido em dificuldades materiais ou morais, com grave perda para sua felicidade e bem-estar. É então aconselhável a quantos ainda se encontram na carne, submeter os pensamentos ao exame de uma censura íntima, e repudiarem todos aqueles que não se afinem com sua maneira correta de proceder e viver. Existe uma fórmula excelente que poderá ser aplicada em quaisquer circunstâncias com o objetivo de selecionar os pensamentos bons dos maus, fórmula usada também por todos os espíritos de Deus em seus trabalhos no alto. Consiste esta fórmula de extraordinário poder, em pronunciar mentalmente uma prece todas as vezes que haja dificuldade em tomar-se uma decisão acertada. Nós todos a usamos quando necessário, independente de nela vivermos permanentemente em nossos trabalhos. Sim, irmãos e amigos, recorrei vós também à prece sempre que vos sentirdes envolvidos por certa ordem de pensamentos que desejais eliminar. A irradiação de uma prece proferida por um espírito encarnado como pelos desencarnados, é o melhor recurso, tanto para nos livrar do envolvimento por um pensamento ruim, como para nos esclarecer acerca do melhor caminho a seguir em nossa vida. Pode suceder e sucede realmente, que vos sintais envolvidos por pensamentos relacionados com fatos passados dos quais não desejais recordar-vos, seja por que motivo for. Pensamento estes que estarão sendo jogados sobre vossas mentes para vos atormentar. Existem inúmeros casos dessa espécie para os quais o recurso único, facílimo de usar, é a prece sincera, seja mental ou pronunciada, segundo o local e a ocasião em que vos encontreis. Recorrei, pois, à prece, elevando o vosso coração a nosso Senhor Jesus e verificareis quão prontamente o alívio vos chega para a vossa tranquilidade. Em nossas observações no alto temos constatado inúmeras vezes a quanto pode conduzir um irmão encarnado, a maldade de certa ordem de pensamentos jogados sobre sua mente por inspiração de entidades perturbadas, habitantes dos planos inferiores. Não poucos desentendimentos matrimoniais ou entre pessoas que se estimam, têm resultando em consequência da atividade mental de espíritos inferiores, cuja preocupação única ainda consiste em se miscuírem na vida e nos negócios dos irmãos encarnados. O orai e vigiai lançado pelo Cristo não tem outro objetivo senão de esforçarem-se todos os seres humanos em manter limpo o seu campo mental por meio da oração, o que lhes permitirá conservarem-se vigilantes contra as más influências do mundo espiritual, ou seja exatamente as dos planos inferiores que acabo de referir. Partindo do princípio de que todos os encarnados possuem mais ou menos desenvolvido o ascendente mediúnico, é por meio do mesmo que procuram infiltrar-se não só os inimigos que partiram da Terra na presente existência, como também os que lá ficaram de outras encarnações, e que tudo envidam para se vingar. Mas nem só de inimigos invisíveis a prece é capaz de vos livrar, amigos e irmãos leitores. Uma multidão de entidades menos evoluídas que permanecem em contato com o solo terreno, à falta do que fazer ou por simples diversão, costumam aproximar-se dos irmãos encarnados cujo nível moral lhes permita essa aproximação, com o só objetivo de os lançar em dificuldades ou situações das quais poderá resultar até a desencarnação. E se eu vos disser que em todos os casos de desencarnações forçadas por terceiros, assim como de graves atentados à vida,
preponderam as influências perturbadas dos planos inferiores, estarei dizendo-vos uma grande e irrefutável verdade. Infelizmente assim tem acontecido sempre, diariamente acontece, interrompendo-se bruscamente numerosas vidas que deveriam prosseguir neste plano de experiências e provações. Somente, por conseguinte, o recurso à prece como hábito é capaz de preservar os irmãos encarnados de situações e fatos como os que venho dispor. Ora bem, retomando o pensamento inicial, desejo frisar que o empenho atual de todos nós que nos encontramos a serviço do esclarecimento da humanidade terrena, em face dos acontecimentos telúricos que se aproximam, não visa tão somente a preservar-vos de situações porventura dolorosas ou apenas difíceis. Nosso esforço visa muito mais do que isso. De acordo com os desejos do Senhor Jesus, de poder promover cada um de vós ao plano imediatamente superior donde viestes para a terra, deveis empreender um novo esforço que se torne um hábito, no sentido de vos livrardes das más influências que vos cercam, a fim de não incorrerdes em nenhuma espécie de atos que possam empalidecer a luz espiritual que brilha em vossos espíritos. E se, mais ainda, decidirdes no íntimo de vossos corações de bons filhos de Deus, ingressar desde agora também no serviço divino, levando a cada um dos vossos amigos ou conhecidos, em palavras vossas, o sentido das que se encontram neste livro, então, queridos irmãos e amigos encarnados, de muito se ampliarão as vossas luzes atuais, sendo até possível que em vez de serdes promovidos à vivência no plano imediato ao que deixastes no alto, sê-lo-eis aquele que se encontrar em perfeita harmonia vibratória com o vosso belo espírito. Embora não me seja permitido dizer aqui quantos são os planos espirituais existentes fora das vossas vistas, sempre vos direi que eles são tantos quantas são as categorias dos Espíritos de Deus que evoluem sob a direção do nosso Divino Mestre Jesus. Desta maneira, não se segue que um espírito que veio à Terra numa nova encarnação em busca de maior progresso, tenha de ascender degrau por degrau na escala espiritual. Isto seria limitar o progresso de cada um ao plano imediatamente superior. Essa limitação, entretanto, não existe, podendo um irmão encarnado, pelos esforços que entender de realizar com o objetivo de acelerar o seu progresso espiritual, ascender numa só encarnação a planos da maior luminosidade no alto, como já tem acontecido através dos tempos ou entidades que se tornaram verdadeiros paradigmas do bem e da verdade. Uma breve imagem terrena pode esclarecer melhor o meu pensamento. Imaginai uma longa escada à vossa frente, cujos degraus necessitais de galgar para alcançardes o estágio desejado aos vossos interesses. Nenhuma lei vos obriga a galgar essa escada degrau por degrau, se vos sentirdes capazes de os vencerdes 2 a 2, por exemplo. Se isto puderdes fazer, de certo chegareis mais depressa do que aquele que preferiu subir degrau por degrau. Aplicai a imagem ao plano espiritual e consultai as vossas disposições, porque talvez possais ascender 2 ou mesmo 3 degraus ao fim da vossa presente existência terrena, o que está exclusivamente na dependência da vossa vontade. Esta ascensão espiritual a que eu aqui vos convido, não importa absolutamente em que vos despedireis deste planeta para sempre. Vossa ascensão mais rápida na escala espiritual em virtude de esforços meritórios, apenas vos confere, ao fim da vossa vida atual, aquela desejada categoria espiritual peculiar aos espíritos superiores. Nesta categoria podereis ser solicitados por nosso Senhor Jesus a voltar à superfície terrena no desempenho de missões que só os espíritos superiores estão capacitados a desempenhar. E que bela coisa para vós outros, irmãos e amigos encarnados, sentir-vos reencarnados em época próxima ou remota, ou mesmo no desempenho de tarefas como a que eu estou desempenhando junto a vós, a serviço do nosso Divino Mestre. Pensai nisto, queridos irmãos. Concluída a minha tarefa da maneira pela qual minha pobreza espiritual me permitiu sentir-me fatamente compensado se cada um dos meus leitores der sua maior atenção ao que aí fica.
E se eu puder constatar que algum de vós voltou a reler o presente capítulo para melhor assimilar o sentido de minhas palavras, isso representará uma paga em dobro dos esforços que empreendi para descer ao vosso plano para me comunicar convosco. No alto e alcance dos vossos pensamentos e chamados quando de mim precisardes, deixo-vos meu carinhoso abraço e me subscrevo vosso irmão mais velho, Benjamin Constante. Nota: Benjamin Constante Botelho de Magalhães, 1833 a 1891, militar brasileiro, fundador da República. Nasceu no Rio de Janeiro em 1833, entrando para o exército em 1852, tendo se matriculado na escola militar em 1853. Possuindo grande predileção pela matemática, aprofundou-se no estudo dessa ciência, a qual passou a lecionar mais tarde a fim de obter recursos para viver. No posto de capitão de engenheiros integrou 1 grau Cisorpo do Exército nas operações do Paraguai então em guerra com o Brasil, tendo praticado atos de coragem e valentia, mas foi obrigado a afastar-se por ter sido acometido de febre palustre. Dirigiu a seguir, durante vários anos, o Instituto dos Cegos, hoje Instituto Benjamin Constante. Devotado ao desenvolvimento dos seus conhecimentos de matemática, impressionou uma tese que se lhe deparou, aonde vinha um resumo de pontos de vista de Augusto Comte sobre cálculo, do que resultou tornar-se Benjamin Constante o grande divulgador do positivismo no Brasil. Fundou a Escola Normal Superior que dirigiu por vários anos, mantendo um curso de mecânica racional frequentado por alunos das escolas superiores e também professores. Mas o grande fato histórico ocorrido na vida de Benjamin Constante foi a proclamação da República no Brasil. Foi ele quem promoveu conciliábulos com oficiais do Exército e da Marinha, aos quais apresentou o plano revolucionário por ele estudado. Entrou em contato com Quintino Bocaiúva, chefe do Partido Republicano e outros elementos civis, jornalistas políticos. A ele se deve a divisa ordem e progresso existente na bandeira brasileira. Desencarnou este brasileiro ilustre em tal estado de pobreza, que uma subscrição nacional foi levantada para atender à situação de sua família composta de viúva e filhos. 48. O interesse primordial. Aqueles dos espíritos presentemente encarnados na face da terra que decidirem atender ao chamamento que lhes é dirigido pelos mensageiros de Jesus de Nazaré, no sentido de se prepararem para o dia de amanhã, estarão dando provas de haverem cumprido da melhor maneira a sua presente encarnação. Já foi dito em páginas anteriores que de um modo geral todos os homens e mulheres do presente fim de séculos são espíritos vividos e provados em múltiplas encarnações neste mesmo plano terreno, e portanto já possuidores de um maior ou menor grau evolutivo. Foram por isso escolhidos para viver na Terra na fase atual, embora um grande número tenha iniciado sua atual peregrinação no último quartel do século passado. Deseja então o Senhor Jesus poder recebê-los de volta ao espaço dentro em pouco em condições de poder promovê-los a mais elevado plano de vida espiritual, conforme também ficou devidamente explicado na fala de outro mensageiro que me precedeu. Esta promoção, que depende muito mais dos espíritos encarnados do que da vontade de nosso Senhor Jesus, é o motivo principal desta grande cruzada de esclarecimento que está sendo difundida de várias maneiras por toda a superfície terrena. Minha presença neste momento no meio terreno, onde tive a imensa alegria de viver diversas encarnações a serviço do Senhor Jesus, sendo a última no Brasil, este grande e belo país que ficou para sempre gravado em meu coração, é também no sentido de dirigir minha palavra de fé a todos os leitores deste livro. Sejam eles nascidos neste grande território iluminado noite e dia pela incidência do Cruzeiro do Sul, como aos filhos de todos os demais países do globo terrestre, dizendo a todos que o destino dos homens e mulheres da Terra é um só e único para todos, qualquer que seja a posição social de cada um no momento presente. O destino de todas as humanidades,
tanto das que aqui viveram como da que ainda vive na Terra, assim como daquelas que evoluem em mundos mais e menos adiantados do que este, é igual em seus objetivos multimilenares, pois que consiste no aprimoramento constante de cada partícula dessas humanidades em todos os sentidos, moral e científico, aproximando-se passo a passo da desejada perfeição. Os mundos que se movimentam no espaço cósmico, tão distantes entre si que mal podem ser enxergados pelos habitantes uns dos outros, abrigam todos eles o seu tipo de seres viventes, ou sejam entidades espirituais selecionadas segundo a sua categoria e o estado evolutivo de cada mundo em que vão habitar, assim como procedeis em vosso minúsculo planeta com as crianças e os jovens na escolha das escolas em que devem matricular-se. Sendo as encarnações o meio dos espíritos adquirirem novos e maiores conhecimentos da vida espiritual, elas se repetem tantas vezes quantas forem necessárias em cada mundo, para que os seus habitantes completem os conhecimentos e experiências que neles possam incorporar ao seu patrimônio espiritual. Nós observamos do alto a enorme preocupação a dominar os espíritos encarnados na Terra desde os mais verdes anos, que há de se tornarem ricos e poderosos mediante a aquisição e posse de bens terrenos, com o abandono daquela que os trouxe à Terra, não apenas nesta mas em todas as suas estadas anteriores. Com a preocupação de enriquecimento, da posse da fortuna terrena, a quase totalidade dos nossos queridos irmãos que lograram ver deferida pelo Senhor Jesus uma nova encarnação, se olvidam por completo do grande objetivo que antes formularam, que era ir alcançarem novas e mais portentosas luzes para enriquecimento do seu belo diadema espiritual. Mas nosso Senhor compreende bem o fenômeno como peculiar à vida terrena, somente possível mediante a formação do corpo de carne para a vivência do espírito, sem o qual lhe não seria possível manter-se na terra por tanto tempo. Nosso Senhor sabe perfeitamente disso, mas deseja a partir de agora mais do que no passado, que os homens e mulheres se desprendam um pouco mais dos interesses terrenos, perecíveis, para voltarem seus pensamentos para as coisas do alto, peculiares ao plano dos espíritos, ao qual terão de regressar a qualquer momento. Deseja o Senhor Jesus despertar nos seres humanos do presente, o conjunto de células espirituais que existem em todos os organismos humanos, a fim de se voltarem sem mais perda de tempo para o verdadeiro objetivo dos espíritos encarnados, que é o de se interessarem a fundo pelo seu progresso espiritual, tal como no alto o conceberam ao se prepararem para descer à terra. O interesse de cada um de vós, meus amados leitores, o interesse que eu designarei de primordial em todas as vossas existências de seres encarnados, é um e único através dos milênios, ascensão na escala espiritual. Eu não direi que estejais errados em vossa concepção de seres humanos, nem tampouco que vos encontrareis atrasados em vossa evolução. Não, meus amados irmãos leitores. Neste particular as leis espirituais são bastante elásticas para permitir a existência de certa graduação na escala evolutiva de cada ser humano ou espiritual. Direi mesmo que todos vos encontrais na posição justa, correspondente ao máximo que pude cada um de vós adquirir ao longo das existências percorridas. É bem verdade que alguns companheiros de outras eras, que foram vossos condiscípulos durante séculos nesta grande escola terrena, já passaram a outros mundos, a outros planos de vida, mercê da determinação tomada em certa fase de sua última passagem pela Terra, conseguindo galgar de uma só vez os degraus que lhes faltavam, iluminando em consequência seus belos espíritos. É oportuno, porém, que tomeis conhecimento da situação em que já vos encontrais na Terra como espíritos de Deus em busca de luzes e experiência, para que possais imprimir desde agora, desde o momento em que estas linhas vos caírem sob os olhos, o impulso definitivo ao vosso progresso moral e espiritual. Esse impulso está, por assim dizer, completamente definido através das páginas deste livro, não sendo necessário rememorá-lo aqui. Contudo, sempre vos direi algo a respeito.
Sempre vos direi que a melhor maneira de imprimirdes uma diretriz realmente proveitosa à vossa encarnação atual, será afirmardes em vossa mente o princípio de que sois presentemente na Terra nada mais do que um viajante desembarcado numa pequena ou grande cidade para tratar de interesses ocasionais. O viajante ali desembarcado dispõe-se a cuidar do assunto que tem em vista, e por isso se movimenta, repousa e se levanta com a preocupação de bem realizar os objetivos determinantes de sua viagem, sem, no entanto, se esquecer de sua morada em outra cidade desse ou de outro país, a qual regressará tão logo haja concluído os seus negócios. Sabeis todos vós que a imagem é verdadeira, uns de experiência própria e outros pela sua dedução. Sabereis então que o viajante não esquece um instante sequer a sua procedência, a sua cidade na qual deixou outros interesses, sua família terrena, parentes, amigos e conhecidos, mantendo viva a ideia de que voltará a eles tão logo termine a tarefa que o levou até onde se encontra. Pois, meus amados irmãos leitores, em vossa presente encarnação verifica-se uma situação que eu direi perfeitamente idêntica. Todos vós que vos encontrais na Terra podeis considerar-vos, antes de tudo, viajantes a serviço de interesses grandiosos porque da máxima importância para vós. Como viajantes procedentes de outro plano de vida, todos vós deixastes no local de procedência um lar estabelecido há milênios por vós mesmos, onde vos esperam alegremente de regresso não poucos parentes bastante caros ao coração, entre eles alguns que foram vossos pais, filhos ou irmãos ao longo da vossa existência milenar, e que, embora não recebam correspondência vossa como sucede com a família dos viajantes terrenos, com eles vos correspondeis espiritualmente, muito mais do que podereis supor. Durante o sono do vosso corpo vossos espíritos se afastam em virtude das leis espirituais e se dirigem aonde desejem e lhes seja possível, encontrando-se então com aqueles entes queridos que permanecem no alto, os quais acompanham de lá os que na terra se encontram e oram fervorosamente por vós. Se, por conseguinte, nada mais sois que autênticos viajantes pela superfície terrena a tratar dos vossos interesses espirituais, deveis firmar nisto todos os vossos pensamentos construtivos, a fim de poderdes melhor aproveitar a presente viagem. Meditai então, queridos irmãos, sobre os objetivos que possam haver determinado o pedido que fervorosamente fizestes todos vós a nosso Senhor Jesus, de nova existência terrena, a fim de apurardes algo que muito vos interessa no alto. Esse interesse não pode ter sido em absoluto a construção na terra de uma grande fortuna de bens materiais, porque da mesma nada muito pouco resultaria de útil para os vossos espíritos. Podereis ter apresentado, provavelmente, a Nosso Senhor, planos de construção na terra, de uma grande ou pequena indústria destinada a dar trabalho remunerado a muitos outros irmãos encarnados, prometendo ao Senhor remunerá-los de maneira justa, equitativa. Podereis ter apresentado a Nosso Senhor, planos de construção abundante na terra de escolas destinadas a outros irmãos a encarnarem posteriormente, reconhecendo insuficientes as então existentes, e para que nelas se abrissem ao conhecimento as mentes de quantas crianças tivessem ensejo de as frequentar. Este é em verdade, um dos mais valiosos planos que podem ser elaborados por espíritos desejosos de baixar a terra, sempre aprovados e ajudados do alto pelo Senhor. Podereis, enfim, ter apresentado a Nosso Senhor Jesus um plano longamente arquitetado no alto, visando a maior felicidade e bem-estar de uma nação, se as circunstâncias vos elevarem à sua direção. Um plano desta natureza é sempre recebido pelo Senhor com grande alegria, meus queridos irmãos. Tem acontecido, porém, vezes inúmeras, infelizmente, que o planejador, uma vez autorizado a reencarnar e conduzido pelas forças superiores à chefia de uma nação, ou esquece a promessa feita ao Senhor de promover a felicidade e o bem-estar dos seus governados, ou sobrepõe a essa promessa à sua própria felicidade e bem-estar terrenos, só muito mais tarde,
por ocasião do seu regresso ao mundo espiritual, se inteirando de sua falência na terra. Em casos desta espécie, que não são poucos infelizmente, o espírito que houver falhado no cumprimento de sua promessa, ao regressar à sua morada no alto é conduzido à presença do Senhor Jesus para testemunhar em sua presença o que efetivamente realizou do quanto prometera realizar. Depois, tais sejam as contradições existentes entre a promessa e a realidade, alguns séculos ou milênios podem decorrer antes que essa entidade venha a conseguir uma nova encarnação, mas jamais na situação de governante. Este espírito que vos fala no presente capítulo, teve a felicidade rara de receber de Nosso Senhor a aprovação total de atos praticados quando ocasionalmente se encontrou à frente da direção deste grande e belo país, atos estes que me dispenso de citar por serem todos do vosso conhecimento. Nascendo em terra brasileira como filho de um santo que foi o vosso grande e inolvidável imperador, e dele recebendo os mais belos ensinamentos cívicos e religiosos, coube-me a fortuna de o substituir no governo ocasionalmente, tendo praticado então o mais belo ato de toda a minha vida a 13 de maio de 1888, o qual ainda hoje recordo com grande emoção. Libertar do cativeiro uma geração inteira de irmãos nossos, porque filhos de Deus como nós, foi um ato que justificou e me compensou toda a minha existência, meus queridos irmãos leitores. Vós todos encontrareis oportunidades de praticar atos capazes de receberem também de Nosso Senhor sua divina aprovação. Aproveitai então essas oportunidades antes que elas vos fujam, e enriquecei vossa aura espiritual com seus reflexos, e vereis a seu tempo quão acertados andastes em os praticar. Minha tarefa está finda com a exortação que vim trazer-vos por determinação do nosso Divino Mestre e Senhor. Aqui me despeço desejando que cada um de vós possa libertar-se a si mesmo do seu cativeiro de maus pensamentos se for o caso, e marchar resolutamente na direção do Senhor e receber também o seu justo prêmio por isso. Atenderei a cada um em espírito, no alto, se de mim necessitardes, e me subscrevo afetuosamente aquela que foi. Princesa Isabel. Nota: Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gonzaga de Bragança, 1846 a 1921, Princesa Imperial do Brasil. Filha do Imperador D. Pedro II e da Imperatriz Atriz Teresa Cristina de Bourbon, nasceu no Rio de Janeiro em 29 de julho de 1846. Consorciou-se com o Conde Deu, Luiz Felipe Gastão de Orleans, de cujo enlace nasceram 3 filhos, D. Pedro de Alcântara Luiz Felipe, Príncipe do Grão-Pará, 1875, D. Luiz Maria Felipe, 1878, e D. Antônio Gastão Francisco Luiz, 1881. No dia 25 de maio de 1871, a princesa Isabel, então na regência do Império, na ausência de D. Pedro II, em viagem pela Europa, sancionou a lei que declarava livres os filhos de mulheres escravas, que o povo apelidou Lei do Ventre Livre. Regente pela segunda vez em 1875 e pela terceira vez em 1887, a princesa Isabel promulgou a 13 de maio de 1888 a chamada Lei Áurea, que aboliu para sempre a escravidão no Brasil. A 17 de novembro de 1889, com a proclamação da República, a princesa Isabel embarcava com toda a família imperial brasileira para a Europa, onde desencarnou em 1921. Notas sobre seus descendentes. No exílio o primogênito renunciou à sucessão, de acordo com a Constituição do Império, revogada pela República. Com a morte de D. Luiz em 1920, este pretenso direito teria sido transferido a seu filho mais velho, D. Pedro Henrique, nascido em 1909. Do casamento de D. Pedro de Orleans e Bragança com a Condessa Dobrzinski de Dobrzaníquez em 1908, nasceram os filhos, D. Isabel em 1911, D. Pedro Gastão em 1913.
D. Maria Francisca em 1914, D. João em 1916, e D. Teresa em 1919. Fim da nota. 49. Novo plano de vida espiritual. Os nossos estimados irmãos encarnados estão sendo alvo de atenções e cuidados por parte das forças superiores, como nenhuma outra humanidade já o for em todos os tempos. As encarnações e reencarnações na Terra sempre se sucederam desde a criação do homem, ou melhor, desde que o planeta ofereceu condições de vida à espécie humana. Então aqui encarnavam e desencarnavam espíritos em grau de aprendizado, vivendo suas vidas ao bel prazer, pautando-as segundo a vontade e possibilidade de cada um. Regressando ao plano espiritual uma vez encerrada mais uma passagem pela Terra em corpo de carne, nenhuma outra exigência lhes era feita além do exame de consciência destinado a separar dos bons os atos mais ou menos bons que houvessem praticado na Terra. Isto para que as forças superiores pudessem transformar em luz os atos bons porventura praticados e preparar-lhes a recuperação dos maus em próxima existência terrena, sempre desejada por quantos se habituaram a expandir no plano físico suas maldades recalcadas em vidas anteriores, mas também por quantos sinceramente desejavam progredir espiritualmente. E tantos o foram nesta última classe, que os planos espirituais se regozijam já neste segundo milênio da era cristã com a permanência de um número incontável de espíritos de Deus que atingiram o grau evolutivo mais elevado que a vivência terrena pode proporcionar. Atingiu porém a Terra a um estágio evolutivo que necessita de operar certas transformações em sua estrutura física, que possam permitir a reencarnação de uma humanidade bastante mais evoluída que a atual, em harmonia com a própria estrutura terrena. E para abrigar uma humanidade assim, necessária se torna a implantação de determinadas condições atualmente inexistentes, desde o tipo de alimentação à rarefação do ar a ser respirado pelos organismos físicos dos seres humanos a partir do próximo século. Em tais circunstâncias, e segundo já fostes informados em capítulos anteriores, todos os viventes da atualidade na Terra estão sendo convidados a se prepararem para a viagem de regresso ao seu plano de origem, o que poderá suceder de maneira normal ou habitual, isto é, ao fim de alguma doença como sempre aconteceu, ou, o que é muito provável, de um momento para outro, inesperadamente, sem tempo suficiente para uma preparação normal como ocorre nos casos de enfermidade. Para tais circunstâncias que podem ocorrer a qualquer momento, foi que nosso Divino Mestre Jesus determinou a vinda ao solo terreno de um grande número de emissários com o objetivo de dizer a todos os encarnados que despertem da letargia em que vivem mergulhados no mundo de interesses materiais, e se voltem sem tardança para o alto, para Deus de Jesus, mas que o façam urgentemente, sinceramente, enquanto tiverem tempo de o fazer. Isto que escrevo neste momento já ficou dito e repetido por outros emissários do Senhor em capítulos anteriores, e de várias maneiras mas com o mesmo objetivo. Estamos acompanhando do alto as reações de muitas mentes humanas aos conselhos divulgados nos dois belos livros ditados pelo bom irmão Tomé. E temos constatado com alegria que os seus conselhos foram somente lançados em boa terra e na época própria, pois que uma sensível mudança já se operou em apreciável número de irmãos encarnados que aceitaram e vêm praticando quanto lhes ensinou o irmão Tomé, o desbravador desse terreno. Convidado que fui também pelo Senhor Jesus, a quem devotei meu coração de maneira total em minha última existência na carne, venho juntar minha palavra descolorida, é certo, porém animada de toda a minha fé na bondade imensurável da misericórdia do Senhor, para vos dizer por minha vez que a vida que viveis neste plano físico, pode bem ser comparada à dos calcetas que cumprem punições nas piores regiões do vosso mundo, em face da vida espiritual que aguarda no alto a quantos souberem dividir o tempo de sua permanência na terra entre o trabalho e a oração. Uma circunstância mais contribui para a deliberação tomada há vários séculos pelas forças superiores incumbidas de dirigir a vida dos espíritos encarnados no solo terreno.
E a quantidade enorme de religiões criadas pelos homens na melhor das intenções como caminhos abertos ao progresso moral dos encarnados, mas que, infelizmente não conseguiram até agora preencher a lacuna existente, seja por que motivo for. A grande verdade é que os homens se entregam profundamente à cadeia enorme de interesses materiais que passaram a constituir para eles o único objetivo de sua existência. A filantropia praticada pelas classes abastadas ainda poderia constituir um álibi para elas, se pusessem em sua prática um desejo sincero de ajudar o próximo. A que existe quando existe serve mais a objetivos políticos do que ao amor do próximo, visto como a ostentação e a publicidade acompanham em suas manifestações. Bem se poderá dizer em tais casos que não houve filantropia nenhuma, mas apenas uma manifestação da riqueza e nada mais. Isto posto, eu vos direi com todas as forças do meu espírito que um grande e novo caminho se abre neste momento a todos vós, espíritos encarnados da hora presente, que é este que encontrareis sob os vossos olhos nas páginas deste livro, o qual, conforme se diz no título, conduzir-vos a uma forma de viver que nem sequer podeis imaginar. Expresso-me desta maneira e o faço com propriedade, porque o plano de vida que está sendo preparado no alto para vos receber, cada um a seu tempo, é inteiramente novo para todos, e não aquele que deixastes no alto a partirdes para a presente encarnação. Trata-se de um plano de vida destinado à vivência de entidades possuidoras determinado grau evolutivo, no qual podem e devem prosseguir no seu aprimoramento espiritual e científico. Os habitantes deste novo plano, em sua quase totalidade, atingiram aquele grau de aprimoramento após uma permanência mais ou menos longa nesse estágio, e estão sendo transferidos a outro mais elevado a que já fizeram jus. Deseja então nosso Divino Mestre e Senhor Jesus de Nazaré instalar em tão bela morada os espíritos atualmente encarnados na Terra, na medida em que forem encerrando suas encarnações. Foi verificado, entretanto, que apenas uma minoria de vós se encontra em condições de ser promovida àquele plano de vida espiritual, que é constituído pelos irmãos que já se habituaram à oração e à meditação diárias, e as praticam com verdadeira devoção. Esses contam ou podem contar com sua promoção. O desejo, porém, do Senhor Jesus, é poder conduzir àquele plano de vida um número muito maior de seus guiados terrenos, e não apenas a minoria deles. Daí uma das razões da nossa vinda ao vosso meio para grafar estas coisas em letra de forma para que possais lê-las e relê-las muitas vezes e vos decidirdes a seguir o caminho que elas vos ensinam. E por que não? Pergunto-vos eu. Quero expressar-vos a minha convicção de que todos vós que tivestes a ideia e também o interesse de adquirirdes este livro, seja por havê-lo visto numa visita feita à livraria, ou seja em face da recomendação de algum amigo vosso, o fato é que essa decisão já vos identifica como pessoas possuidoras daquele anseio de aprimoramento que leva os homens a ler e estudar quanto se afine com os seus íntimos desejos de progresso espiritual, dado que todos somos unicamente espíritos com esse objetivo. Assim pois, a circunstância de terdes adquirido este volume já se traduz pelo amadurecimento do vosso desejo de ingressar na ordem de conhecimentos que preponderou na vossa vinda mais uma vez à Terra em busca de luz e progresso para o vosso belo espírito. Concluo então, que tantos sejam os meus irmãos encarnados leitores destes conselhos, como tantos serão os espíritos com promoção assegurada ao plano onde a felicidade e o bem-estar constituem a sua constante. O meu desejo seria, então, e o do Senhor Jesus também o é, de que em todos os lares da terra fossem lidos, pelo menos estes 3 grandes livros, este que tendes em mãos e os 2 ditados antes pelo nosso querido Tomé, um dos mais dedicados servidores do Senhor Jesus. Desta maneira eu acredito que estaria assegurada a promoção de toda a população da Terra àquele mundo de felicidade, capaz de abrigar umas 4 vezes o número de almas viventes atualmente na Terra. Para que tal coisa se torne realidade, será suficiente que você, meu querido irmão leitor, nos ajude nesta tarefa,
comunicando o que deste livro consta aos seus familiares e amigos, os quais, fazendo o mesmo por sua vez, levarão esta boa nova a todos os lares terrenos. Eu adivinho a observação que se desenha em sua mente, querido irmão leitor, achando que muitos lares hão de existir cujos habitantes, seguidores desta ou daquela seita religiosa, se oporão a seguir este caminho. Eu esclarecerei a todos os leitores, que tal recusa não terá lugar por um motivo muito poderoso e invencível que é este: as palavras que deste livro constam, assim como aquelas ditadas pelo apóstolo Tomé, estão totalmente impregnadas da misericórdia do Senhor, e por isso serão aceitas por todos com boa vontade. As condições que em breve se positivarão na terra em virtude dos trabalhos transformatórios, devem despertar em todos os espíritos encarnados um desejo ardente, talvez mesmo aflitivo e urgente, de algo que seja também um bálsamo não encontrado alhures. E estes livros estarão para todos os seres humanos como esse desejado bálsamo consolador. Melhor será então, 1.000.000 de vezes melhor, estar cada ser humano na posse antecipada do desejado bálsamo em vez de procurar já em estado de aflição. Possam as minhas palavras penetrar e ficar morando em vossos corações de bons filhos de Deus, e aí se transformarem em luzes para os vossos belos espíritos. Eu não vos disse provavelmente nada que já não tenha sido dito nas páginas anteriores por entidades de grande luminosidade. A repetição das aulas, como sabeis, é que contribui para a melhor compreensão dos alunos, sobretudo quando a repetição se faz por palavras e imagens diferentes. Foi o que procurei fazer neste capítulo que o Senhor me confiou, e muito feliz me sentirei se tiver contribuído por minha vez para reforçar o vosso sincero desejo de ascenderdes em breve ao plano de grande luminosidade, onde de certo nos encontraremos para celebrar em definitiva nossa amizade espiritual. Contando desde agora com esse desejado momento, vou regressar às minhas ocupações junto ao Divino Mestre e Senhor Jesus, onde podereis contar a partir de hoje com este dedicado irmão e amigo às ordens, J. M. da Silva Paranhos Jr., Barão do Rio Branco. Nota: José Maria da Silva Paranhos Jr., 1845 a 1912, Barão do Rio Branco. Ilustre diplomata e estadista brasileiro. Filho do Visconde do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos, eminente estadista do Império. Diplomado pela Faculdade de Direito do Recife, onde concluiu o curso jurídico iniciado em São Paulo. Foi deputado-geral pelo Estado de Mato Grosso, 18.711.875, cônsul do Brasil em Liverpool, onde aprofundou estudos sobre a história e a geografia do Brasil. Em 1884 foi nomeado comissário do governo imperial em Petrogrado à exposição internacional realizada na capital moscovita. Por falecimento do barão Aguiar de Andrade, Rio Branco foi nomeado chefe da missão especial encarregada de defender os direitos do Brasil na questão de limites com a República Argentina, submetida à arbitragem do presidente Cleveland, dos Estados Unidos. Rio Branco produziu uma notável memória brasileira durante 8 meses de grande trabalho, fazendo acompanhar de valiosa documentação, cartas geográficas, demonstrações e argumentos irrespondíveis, que influíram de tal maneira no espírito do presidente Cleveland, que este deu ganho de causa ao Brasil em 5 de novembro de 1895, em virtude da qual ficaram definitivamente incorporados ao Brasil 30.622 km² de território litigioso. Esta vitória do Brasil foi considerada uma autêntica vitória do Barão do Rio Branco. Outra questão de limites surgiu logo após no Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, a propósito do território contestado do Amapá. Submetida esta questão à arbitragem do presidente da Suíça, foi também decidida a favor do Brasil, graças aos estudos e farta documentação apresentados pelo Barão do Rio Branco, comissário do Brasil,
anexando ao território brasileiro os 260 mil quilômetros quadrados de território que haviam estado em litígio. Esta grande vitória de Rio Branco foi celebrada com enorme entusiasmo em todo o país. O Congresso Nacional declarou-o benemérito e votou uma pensão anual para ele e seus filhos. Nomeado a seguir ministro do Brasil em Berlim, foi convidado em 1902 pelo presidente Rodrigues Alves a assumir a pasta das Relações Exteriores do Brasil, onde ficaria até a morte, em 1912. A atuação do Barão do Rio Branco à frente do Itamaraty foi altamente benéfica para o Brasil. Em novembro de 1903 surgiu grande agitação no Acre entre bolivianos e brasileiros. Rio Branco interveio com grande habilidade e tino diplomático, conseguindo da Bolívia mediante compensações territoriais e 2 milhões de esterlinos, tornar território brasileiro os 200 mil quilômetros quadrados que formavam o território do Acre. Sua popularidade ultrapassou as fronteiras do Brasil, tendo cooperado ainda, decisivamente, para a solução amigável de outros litígios entre países vizinhos, notadamente Peru e Uruguai entre este país e o Brasil. O Barão do Rio Branco foi também um grande jornalista em toda a sua vida. O Jornal do Comércio do Rio de Janeiro possui em seu arquivo inúmeros artigos seus, ora em forma de várias redigidas no Itamaraty com repercussão na política sul-americana, ora em artigos assinados com pseudônimo, sempre para repor nos devidos termos assuntos relacionados com a política exterior do Brasil. Raro era o dia em que a figura imponente do grande chanceler não comparecia à redação daquele órgão da imprensa para uma agradável palestra e também para entregar a sua colaboração. São do ex-diretor do Jornal do Comércio, Dr. Eumano Cardim, as seguintes palavras sobre a morte de Rio Branco: foi numa manhã inesquecível, a 10 de fevereiro de 1912, quando a cidade ia começar o trabalho, que a notícia da desgraça se espalhou. Morrer o grande homem. Ou mais simplesmente, morrer o barão. Desconhecidos, ao se cruzarem na rua, paravam e abraçavam-se. Muitos não venciam a emoção e ficavam com os olhos marejados de lágrimas. A romaria triste levou até ele a população que se habituara a vê-lo passar de carro aberto, com seu grande chapéu chile e sua seriedade sem artifício. Fim da nota. 50. Desenvolvimento telepático. Acontece muito frequentemente em todos os mundos habitados na imensidade do cosmos, ser preciso operar modificações mais ou menos profundas em sua estrutura física, a fim de prepará-los para novos desenvolvimentos de suas populações. Tal como sucede em vosso próprio mundo com antigas construções que constituíram a alegria da geração que as construiu, e que passados os tempos se tornaram imprestáveis à moradia de novos habitantes. O mesmo sucede com os mundos, com períodos, entretanto, bem mais dilatados. As velhas edificações são por vós demolidas, levantando em seu lugar novas e modernizadas moradias, tudo, evidentemente, em harmonia com as normas do progresso diurno. Pois bem, com os mundos habitados verificamos o mesmo fenômeno transformatório, com objetivos semelhantes, adaptá-los à moradia de novas gerações bastante mais evoluídas que aquelas que neles viveram enquanto os mesmos lhes serviam de elemento de progresso para os seus espíritos. Já estáis perfeitamente informados através da palavra iluminada de vários outros mensageiros do nosso Mestre Senhor Jesus, que o mundo terreno está em vésperas de sofrer também uma certa modificação de sua estrutura física, a fim de ser adaptado às necessidades das gerações que se preparam para o habitar no decorrer dos próximos séculos. A demolição não será, porém, total, como sucede às antigas e sólidas construções residenciais que conheceis, mas far-se-á sentir nos lugares escolhidos pelas forças superiores para se adaptarem às necessidades dos milhões de seres espirituais que aqui reencarnarão em breves anos. Dizendo-vos que esses seres espirituais reencarnarão em breves anos, eu desejo incluir nesse número alguns milhares de almas que, hoje se encontram nos lares terrenos em sua primeira infância,
ou aí estarão chegando diariamente até os últimos instantes do século findante. E a propósito, eu farei aqui um parênteses para deixar convosco algumas ideias acerca dessas almas já na sua primeira infância, muitas delas servindo de preocupação aos seus progenitores, face ao temperamento que lhes é peculiar como espíritos já possuidores de grande evolução. Para que as crianças recém-ingressadas na Terra, bem como para aquelas que forem chegando, possam desenvolver as belas qualidades que possuem, e possam, igualmente, atingir os elevados objetivos que trouxeram à Terra, devem os progenitores ou responsáveis adotar regras de tratamento diferentes do comum das crianças do passado, bem menos evoluídas que as atuais. Estas almas que estão reencarnando necessitam de um tratamento sério, verdadeiro em tudo o quanto se lhes disser ou ensinar, porque isso constituirá a base do seu desenvolvimento na Terra. Historietas em torno de fantasias mais ou menos absurdas não se lhes deve oferecer, porque poderão retardar a sua compreensão e o desenvolvimento do próprio raciocínio. Estas crianças apreciarão imenso quanto se relacionar com as coisas do espírito, assim como as conversas em que aprendam, ou melhor, recordem, que existem planos de vida extraterrenos onde vivem populações imateriais, isto é, sem o corpo de carne dos seres humanos, possuindo porém um corpo fluídico que lhes permite viver isentas de alimentação, e transportar-se aonde desejarem, apenas pela emissão de sua própria vontade. Para atender o mais possível a este particular, estão sendo selecionados os lares terrenos constituídos por irmãos ou já declaradamente espiritualistas ou tendentes a sê-lo em breve, para neles promover a reencarnação de espíritos da categoria a que me refiro. Isto não quer dizer que não reencarnem espíritos desta categoria em outros lares formados por pessoas não espiritualistas ou sequer simpatizantes, porque as forças superiores estão preparadas para influir de muitas maneiras no sentido de que os responsáveis por esses outros lares venham a ingressar também no conhecimento e prática das coisas espirituais. E de que maneira? Eu vos direi que de muitas maneiras. Uma delas será, por exemplo, o despertar do ascendente mediúnico nas crianças que a divina providência lhes houver confiado para criar e educar na sua presente existência terrena. Tal ascendente tanto poderá despertar-se através da influência de protetores espirituais em forma de incorporação, positivando-se dessa maneira o seu ingresso nas coisas espirituais, como poderá apresentar-se o fato por meio de alguma espécie de enfermidade rebelde ao tratamento específico, o que levará fatalmente os progenitores ou responsáveis a procurar o tratamento espiritual nas organizações existentes à sua volta. Em todos os casos que porventura ocorrerem dessa maneira, haverá sempre um conselheiro amigo a sugerir tal forma de tratamento, como acontece desde muito, servindo a criança de ingresso da família inteira nas organizações espiritualistas. Concluirei então este parênteses, recomendando aos pais conversarem com suas crianças a base da espiritualidade, ajudando-os assim a desenvolver mais rapidamente suas forças e poderes latentes. Voltarei a falar do processo transformatório a ser executado neste pequeno mundo terreno dentro de muito poucos anos. Estão em curso no alto desde o início deste século, as operações espirituais referentes ao processo em vias de execução na Terra. Talvez ignoreis que tudo quanto na Terra se materializa, foi primeiro positivado no plano invisível, também denominado mundo das causas, sendo a sua verificação no plano físico apenas a parte material da operação. Isto acontece igualmente a quanto a vossa sensibilidade constata no plano físico, desde o nascimento da planta, da flor mais delicada, a erupção vulcânica com seu cortejo de destruição pelo deslizamento das lavas. Todos nós, portanto, que nos encontramos engajados no serviço divino de nosso Senhor Jesus, estamos já muito cientes dos fatos que se encaminham para sua realização na Terra, assim como de suas possíveis consequências e repercussão. E como estamos todos cientes do próximo desenvolvimento na Terra dos planos já muito elaborados visando a modificação de parte da estrutura terrena,
e que nos devotamos com todo o nosso ânimo ao serviço divino. E aqui viemos falar-vos por este meio para que possais estar de antemão informados e fazer o que só de vós depende para não serdes esmagados pelos acontecimentos, antes vos encontreis a salvo deles. Sim, irmãos meus, uma vez informados pela palavra iluminada de quantas entidades se propuseram a conversar convosco por este meio, haveis certamente de concluir que elas não se abalariam do luminoso plano em que vivem, para mergulhar no ambiente da Terra, se não tivesse esta importante mensagem do Senhor Jesus a transmitir.